Olá, meu nome é Lucas Marques Massaneiro e este é um podcast sobre teoria da complexidade em Edgar Morin. Bom, para começar a falar um pouquinho sobre teoria da complexidade, é necessário entender que antigamente os paradigmas da ciência e da psicologia não eram unificados, eles eram separados, eles eram vistos e estudados cada um de uma forma. E de acordo com essa teoria, as coisas são únicas, são plurais e são complexas. Então, o que acontece? Por exemplo, não se pode pegar um indivíduo e dividir em simples partes e estudar cada uma separada. Todas elas estão em constantes relações, sejam elas parte de sistemas físicos, biológicos e antropossociológicos. Estão todas em ação ao mesmo tempo. Então, a complexidade ela é essa razão aberta, repleta de fatores evolutivos, residuais, complexos e dialógicos. E essa complexidade, na verdade, ela vai formar um sistema auto-organizado, repleto de fenômenos e partes que agem dentro de um todo ao mesmo tempo. E todo esse processo, ele é complementar, ele é concorrente e ele é antagonista. E tudo isso tem que agir de forma coerente para formar o que a gente é. Porque a gente é um sistema complexo, o indivíduo é um sistema complexo. E ele está junto com o ecossistema ao redor dele, ele está junto a toda a natureza, a realidade, e é tudo de uma forma de uma forma única e complexa, dotada de qualidades. E ao entender então esses aspectos da complexidade, a gente vai pensar no sistema como algo auto-organizado, complexo, como unidade complexa, dotada de qualidades. Como assim? Dentro desse sistema, então, vão ter fenômenos, vão ter partes do todo se relacionando ao mesmo tempo. E essa relação, ela não é uma linha, né? Ela não é linear. Ela é complementar, ela é concorrente, ela é antagonista, tudo ao mesmo tempo, né? E essa ação totalmente diversa e até um pouco bizarra, ela precisa ser coerente, né? Ela precisa formar essa unidade. Então, como que a gente funciona nisso? A gente tem essa organização ativa, então, porque o sistema ele é auto-organizado. Então, como assim? O sistema se auto-gera, né? Ele gera a própria existência. E daí o Edgar Morin, ele traz ali um conceito de recursividade, que fala de produzir, regenerar e reorganizar. Então, toda essa atividade complementar, concorrente, antagonista, ela vai trabalhar para que o sistema continue existindo ao longo do tempo, sempre se transformando. E após entender um pouquinho disso, o Edgar ele traz também conceitos de ordem e de desordem. O que a gente tem que entender desse sistema? Que o processo de ordem ele se dá em função de uma maior desordem. Como assim? A ordem ela não está ali só falando de organização, de rigidez, de estabilidade, não. Ela está falando de interação, junto com todos esses fatores. E a desordem, ela pode ser objetiva ou subjetiva. Disso a gente entende que são agitações, elas são estáveis e elas são imprevisíveis. Então, a gente tem essa constância de ordem, desordem dentro da gente. E o que ele quer dizer, então, quando ele fala que ordem se dá em função de desordem? E a gente pode falar mais sobre isso vendo alguns conceitos da termodinâmica, porque a gente faz parte do universo, e o universo como um todo, o indivíduo como um todo, ele está em constante processo de degradação, de entropia, de gasto de energia. Mas então, como que a gente continua se transformando? Porque a gente está numa desordem coletiva gigante, né? E a gente continua se transformando num conceito que o Edgar Morin chama de nigrentropia. E o que isso significa? Significa que a gente combate a entropia reabastecendo-se de energia. Que daí a gente trabalha o quê? Essa regeneração, essa reorganização, essa reprodução e essa produção. Porque a gente é um sistema que ao mesmo tempo que se produz na sociedade, a gente produz a sociedade. Então, esse sistema auto-organizado complexo, ele vai utilizar a força da desorganização para fazer a ordem, para organizar todo esse sistema. E ao entender dessa forma, a gente vai começar a ver que é desintegrando isso que o mundo se organiza, né? Porque a agitação, esse encontro do acaso, da desordem com o universo, ela na verdade é um processo de organização, porque as duas estão em constante interação. Então o Edgar Morin ele traz também o conceito de anel tetralógico,
né? Que ele vai ser essa produção recíproca de ordem e desordem, né? Ele é um circuito de retroalimentação recíproca e permanente. Então vai ter sempre essa parte se desorganizando para se organizar. E após entender esse conceito de multidimensionalidade, a gente traz mais para o cotidiano, para o entendimento, o que então é essa negentropia, como o ser humano está se transformando, está se regenerando ao longo do tempo, né? E a gente vai trazer isso falando sobre cultura, porque a gente entende que muitas coisas ao longo do tempo vão se mantendo na nossa sociedade, ao longo dos séculos, milênios, tem muita coisa que a gente faz igual, como era lá no tempo da pedra, né? E isso se mantém. Mas tem que perceber que ao longo do tempo a gente vai integrando coisas novas. Porque vem alguma coisa, vem uma desordem, perturba o que é original. Então se integra e se faz a diferença. Então as sociedades, elas vão manter os princípios delas, mas elas vão mudando de acordo com o costume, com a cultura, com a língua, com o que se integra, com fenômenos históricos, por exemplo. Né? A gente pensa numa situação bem aqui, tipo, aqui de Santa Catarina, ocorre enchente. A gente, de certo, tem hábitos, tem pensamentos, tem toda forma de conviver quando começa a chover direto, do que um lugar, por exemplo, como São Paulo, que tem muitos meses de seca. Né? Totalmente diferentes nossas concepções. E a gente pensa, então como isso acontece? Pela educação. A educação que vem da escola, que vem dos nossos pais, porque a gente cresce e a gente se desenvolve a partir das adaptações que vêm dessas desordens que aconteceram nas outras gerações. Porque a primeira população que teve enchente já passou para a próxima. E opa, peraí, quando chove 7 dias seguidos, tem enchente. Entendeu? Então a gente começa a se adaptar, a se transformar a partir de coisas simples que desenvolvem o ser humano ao longo do tempo. Porque a sociedade, toda forma de se viver em sociedade, ela é construída pelas relações do indivíduo. Então eles produzem isso todo organizado que ele é retroativo no indivíduo. Então ao mesmo tempo que a gente constrói o nosso todo retroage sobre a gente. Então, o ser humano, ele vai depender então de muitas variabilidades da condição que ele vive, da realidade que ele tem ao seu entorno, porque o que a realidade oferecer vai transformar a ideia, vai gerar escolha. Então a gente começa a falar um pouquinho também dos conceitos de autonomia, de liberdade, de dependência, que estão aí dentro da nossa vida de sociedade. Porque, tudo bem, a gente tem autonomia de acordo com a variabilidade do nosso ambiente. E daí então a gente tem uma sociedade organizada, que muitas vezes vai intervir no que é liberdade. Porque, por exemplo, uma censura, uma lei, ela interfere na minha liberdade. Então a gente tem certa dependência do que a gente mesmo constrói. E com essa conclusão, a gente começa a pensar um pouquinho em nossas ações, né, em como as nossas comunidades em nosso torno e como a gente faz parte dessas comunidades, sejam elas de indivíduos, de natureza, de universo no todo, como isso está conectado e como nossas ações, elas não são isoladas, elas têm todo um entorno, né? A gente começa a pensar um pouquinho mais sobre isso, né? O texto de Edgar Morin ele é bem denso, mesmo que muitas vezes não tão curto, ele traz bastante conceitos para a gente refletir. Então seria isso que eu tinha para trazer hoje. Agradeço aos ouvintes e até uma próxima.